a presença dos deputados que fazem parte da Comissão da Agricultura desta Casa, deputado José Milton Schaeffer, deputado Sopelsa, que volta à Comissão de Agricultura, cumprimentar aqui o secretário de Estado da Agricultura, doutor Ayrton Spis, cumprimentar o José Zeferino Pedroso, ele que é o presidente da FAESC, cumprimentar também o Losivânio Luiz de Lorenzi, presidente da CCS, que também já está aqui à mesa, o José Almeri Padilha, coordenador técnico da UCESC, eu pediria que viesse aqui também para fazer parte do nosso debate, né? E cumprimentar também o Haroldo Tavares Elias, que é engenheiro agrônomo da SIDASC, da IPAGRE, da IPAGRE. Cumprimentar os assessores que estão aqui e a todos, enfim, que nos dão a cobertura desta reunião da Comissão de Agricultura. Senhores deputados, senhores convidados, brevemente nós vamos fazer alguns procedimentos aqui normais. Primeiro, queria colocar em votação o requerimento do eminente deputado José Milton Schaeffer, solicitando parceria para a realização do workshop catarinense de indicação geográfica e mostra de produtos tradicionais. Em apreciação, o deputado José Milton gostaria de justificar essa sua solicitação. Deputado Natalino, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas deputados e cumprimentar muito especialmente aqui a presença do secretário da Agricultura, Ayrton Spis, né, hoje, e também do presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, e dar o retorno aqui também, né, do deputado Moacir Sopelsa, que retorna à casa e, como sempre, retorna à Comissão de Agricultura. Seja sempre bem-vindo, deputado. Acho que a sua experiência, com certeza, vai contribuir muito, né, e o seu conhecimento aqui para as pautas que nós teremos aí ao longo desse ano. Nós temos uma reunião bastante produtiva hoje. O que nós temos propondo, deputado Natalino, nós temos hoje muito debate, muitas coisas isoladas, né, sobre as indicações geográficas, secretário. E Santa Catarina está na frente a nível de Brasil e nós entendemos que num futuro próximo isso vai fazer a diferença para os produtos catarinenses, né? Nós precisamos, se quisermos termos a sobrevivência da agricultura familiar em Santa Catarina, nós precisamos agregar valor, precisamos fazer muita referência nos nossos diferenciais dos produtos, seja ele qual for, né, precisa ter. E aí a questão das indicações geográficas são, sem dúvida, né, uma questão que pode fazer a diferença e agregar valor nos produtos. Por isso, o pedido desse evento, né, para se trazer aqui especialistas, se debater e já, a partir daí, termos um ponto de partida. Em que situação que o Estado está nessa questão do IG, né? Nós temos fazer um diagnóstico da nossa situação e quais os passos que nós teremos que dar nos próximos anos, em termos de políticas públicas, para consolidar e transformar as indicações geográficas em benefício do produtor rural e da agregação de valor dos nossos produtos. Essa é a justificativa. Em votação, o requerimento. Registramos a presença agora do deputado Padre Pedro, do deputado Valdir Cobalcini. Em votação, não havendo quem se manifestar, aprovado o requerimento. Cumprimento aqui a dona Maria de Lourdes, gerente de operações da Conab, e eu convido também para fazer parte agora aqui da mesa de honra para os debates posteriores. Nós temos aqui mais um requerimento do deputado Dirceu Dresch para a realização do Seminário Internacional sobre a Suinicultura Alternativa. Em discussão. Em votação. Não havendo quem queira se manifestar, aprovado. Só uma pergunta. Não. Suinicultura alternativa seria... ele tem o requerimento, passo a lê-lo, senhor deputado. O deputado que abaixo subscreve, com amparo no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, requer a Vossa Excelência a realização de seminário internacional sobre a suinicultura alternativa, a ser promovido por esta comissão em parceria com a Universidade Federal do Sul e a Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira, a Embrapa
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar da Região Sul do Brasil, a IPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, e o Instituto Federal Catarinense, Campus Concórdia, Cooperativa Central, Sabor Colonial e com data e hora a serem agendados posteriormente. Ele não deu detalhe do que se trata, deputado, ele apenas apresentou esse requerimento para que a comissão aprovasse. Não sei, não saberia que a suinocultura alternativa... acho que a gente aprova o requerimento e depois podemos até... discutir numa próxima reunião. Mais, Em discussão... Presidente, apenas acatando aqui até uma sugestão dada aqui pelo SPIS, para nós, a SIDASC tem que estar envolvida, né, até pela questão sanitária que envolve hoje essa cadeia produtiva. Eu acho que incluir nessa relação, quero propor aqui que seja incluído a SIDASC pelo papel que ela tem na questão da suinocultura do Estado, e até porque essa questão alternativa não está bem esclarecida, qual é a intenção do deputado e no que ele está se referindo. Então, de todo modo, a questão sanitária ela tem que estar dentro de toda e qualquer discussão. Muito bem. Em discussão novamente, não havendo quem queira se manifestar, portanto, aprovado. Nós temos mais um requerimento aqui do deputado Moacir Sopelsa para a realização de uma reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural do município de Pinhalzinho para discutir questões emergenciais relacionadas à cadeia produtiva do leite do estado de Santa Catarina. Deputado, o senhor gostaria de fundamentar esse seu requerimento? Muito bem. Primeiro, bom dia, deputado Natalino, deputado Zé Milton Schaefer, deputado Padre Pedro, deputado Cobalcini. Primeiro, é uma alegria e um prazer estar de volta aqui na Comissão de Agricultura e presidida, deputado Natalino, por Vossa Excelência, e com a participação importante de deputados vinculados, ligados, deputado Padre Pedro, ligados à agricultura. Também quero cumprimentar o secretário SPIS, nosso secretário de Agricultura e da Pesca de Santa Catarina. Tive o prazer de ter o SPIS como nosso secretário adjunto, né, e foi sempre o braço direito da Secretaria da Agricultura. E tenho certeza que vamos continuar tendo um secretário de Agricultura voltado e comprometido com o nosso agronegócio em Santa Catarina, e quero te desejar muito sucesso. E conte com a gente. Também temos aqui Dr. Atinhos, que é o nosso futuro secretário adjunto da Secretaria da Agricultura, também um profissional, e eu tenho certeza, Atinhos, você vai contribuir muito na Secretaria da Agricultura. Dona Maria de Lourdes, que representa aqui a nossa CONAB, né, o Padilha, ao SESC, enfim, cumprimentar a todos, cumprimentar aqui também toda a imprensa. Deputado Natalino, não é novidade de ninguém, Zé, nós sabemos o momento que está passando. Aliás, se nós formos ver, vem a suinocultura, vem o arroz, né? Amanhã ou depois vão estar colhendo cebola, vai ser a cebola, e assim continua. E o leite é uma atividade que se consolidou, deputado Cobalcini, muito forte em Santa Catarina. Hoje, Santa Catarina, o quarto produtor de leite, né, SPIS? E com mais de 3 bilhões de litros de leite, 3 bilhões e 400 milhões de litros de leite por ano, né? Então, é uma atividade forte. E o preço que está sendo praticado pelo leite, sei lá se da forma que nós estamos produzindo o quê, mas é um produto que hoje o produtor, em muitas ocasiões, não cobre o custo de produção. Nós temos que buscar uma alternativa, até para a intenção da reunião ou da audiência pública, deputado Natalino, e buscar informações. Eu acho que nós precisamos envolver a Secretaria da Agricultura, a SIDASC, o Ministério da Agricultura, ao SESC, nós precisamos envolver a FAESC, a FETAESC, a nossa Comissão de Agricultura com os deputados,
a indústria, né? E eu queria deixar aqui, deputado Natalino, se o requerimento for aprovado, o SPIS libera o Atinhos, para o Atinhos poder ajudar a montar os contatos que nós precisamos fazer para que a gente faça realmente uma reunião, uma audiência, que possam estar presentes todas as partes e realmente nós levarmos informações. Nós estamos aqui, daqui um pouco vamos debater a questão do milho, né? Eu tive reunido esses dias com 20, 30 produtores daquela região aí, Pedro, e é Pinhazinho para lhe homenagear, tá? Vou ajudar o senhor a fazer uma campanha lá no extremo oeste de Santa Catarina, fazer uma brincadeira aqui. O padre Pedro é muito amigo da gente, né? Então, a gente está falando de milho. Eu acredito que se nós transformássemos em grão o milho que está sendo inteirado com silagem, é mais de 2 milhões de toneladas de grão de milho. É muito produtor de 4.000 sacos, 5.000 sacos, 6.000 sacos, 2.000 sacos de milho transformado em silagem. E eu estou vendo que amanhã ou depois eu não saberia que rumo nós vamos dar para o leite. O SPIS tem uma experiência muito grande nisso. Acho que nós precisamos debater essa questão com a indústria, com o produtor, com as partes governamentais, para a gente encontrar uma solução. Nós não podemos continuar aumentando. É muita gente que está colocando os plantéis à venda, é muita gente desistindo. E é uma atividade que tomou parte daqueles produtores que deixaram de produzir suínos, que saíram de outras atividades e foram para o leite. Então, eu acho que nós precisamos realmente fazer, viu, deputado Natalino, e eu conto com o apoio dos deputados, podemos ver uma data, né, fora da terça, da quarta e da quinta-feira até meio-dia aqui na Assembleia, para que possa ter a possibilidade de mais parlamentares poder participar. Eu agradeço se tiver o apoio. Em discussão, o requerimento do eminente deputado Sopelsa. Não havendo quem queira discutir. Em votação, aprovado. Registrar também, claro, aqui a presença do Atos de Almeida Lopes Filho, secretário adjunto de Estado da Secretaria da Agricultura e da Pesca do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela presença. Conforme disponibiliza o regimento interno, nós precisamos hoje eleger o vice-presidente da Comissão de Agricultura. Temos a informação, o deputado Cobalcini, Vossa Excelência, o líder do governo, de que houve um entendimento interno do MDB para haver essa substituição. Até encaminho esse assunto a Vossa Excelência para que possa encaminhá-lo aqui à comissão. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Os deputados e também os convidados. Antes de adentrarmos as manifestações, eu exatamente estava ligando aqui ao microfone para fazer uma questão de ordem. E Vossa Excelência já o fez. Eu queria sugerir, até por conta de que o deputado Mauro de Nadal era o vice-presidente desta comissão e abriu espaço para o deputado Sopelsa integrar. Mas é necessário, é regimental que se faça, então, a eleição. E gostaria, então, de sugerir o nome do Sopelsa para ser o vice-presidente desta comissão, por toda a sua condição, por ter sido já secretário de Agricultura, pelo seu vínculo muito próximo, né, do agronegócio em Santa Catarina. Penso que fará uma boa dobradinha aí com o nosso presidente, que tem também se portado, né, muitíssimo bem neste período em que preside essa importante comissão da Assembleia. Então, minha sugestão é de que façamos, em primeiro lugar, agora, antes das manifestações dos convidados, a eleição do nosso vice-presidente. Muito bem. Então, vamos proceder à eleição do novo vice-presidente desta comissão. A indicação é do PMDB, o indicado é o deputado Moacir Sopelsa. Em discussão, a presente indicação? Acho que, presidente, é chapa única aí. Vamos... Dada a experiência do candidato aí,
notório saber também, né, Luzivane? Acabei deixando de cumprimentar na fala anterior aí. Eu acho que a comissão fica muito bem servida aí com o nosso vice-presidente, o presidente também já muito atuante. E eu quero aqui manifestar o nosso voto favorável aí ao deputado Sopelso aí para ficar como nosso vice-presidente. Deputado Pedro, gostaria de se manifestar? Primeiramente, um bom dia ao senhor presidente, senhores deputados e as lideranças aqui também que fazem parte da mesa. Além de toda a caminhada, a história, etc., mas também dentro de um entendimento da própria comissão, né? Acho que, levando em consideração isso, o líder do governo, Kowalczyk, né? Eu acho que mais do que correto, né, que esta vaga ela possa ser ocupada pelo MDB, né? E nesse caso o Sopelso muito bem representado, né? Muito bem. De minha parte é uma honra muito grande ter o deputado Sopelso como vice-presidente e desejar a ele que nos ajude agora com a sua experiência, né, que tem, e que a gente faça cada vez mais o que nós pudermos fazer em favor do nosso agricultor, do nosso agronegócio catarinense. Portanto, declaro eleito e já devidamente empossado o novo vice-presidente da Comissão de Agricultura desta casa. Deputado Natalino, só para... primeiro, quero agradecer a sugestão do deputado Kowalczyk, né, líder do governo aqui na casa, membro da Comissão de Agricultura. Ele também podia ser o vice-presidente e está abrindo mão para que a gente possa ocupar esse cargo importantíssimo. Também eu tenho que fazer um agradecimento e gostaria que ficasse registrado ao deputado Mauro de Nadal, né? Eu não me encontrava na Secretaria da Agricultura, na Assembleia, estava na Secretaria da Agricultura e, com a volta, teve também a boa vontade do deputado Mauro de Nadal de deixar de ser o vice-presidente e membro da Comissão de Agricultura para que a gente pudesse ter um espaço aqui na Comissão de Agricultura. Agradecer aos deputados, o deputado Zé Milton, o deputado Padre Pedro pela confiança, o deputado Natalino. É claro que vou fazer tudo o que posso, mas tenho certeza que todos os membros da Comissão de Agricultura e os parlamentares envolvidos aqui na Assembleia com a agricultura, todos têm bastante conhecimento e todos sabem a importância que tem a agricultura e o agronegócio para o nosso Estado. Então, muito obrigado pela confiança depositada e podem ter certeza, eu também há pouco acho que cumprimentei todas as autoridades, não cumprimentei o Luzivânio, né? O Luzivânio representa aqui o presidente da Associação Catarinense Criadores de Suínos e é uma atividade importantíssima para o Estado. Muito obrigado, gente. Contem comigo. Muito bem, agora sim vamos adentrar a agenda específica objetivo dessa nossa reunião, que é a questão do milho. Eu gostaria de propor aos senhores deputados, membros da Comissão da Agricultura e aos convidados, os quais nós, mais uma vez, os saudamos pela presença, é muito importante isso aqui para nós, e gostaria de propor o debate na seguinte estratégia. Primeiro, eu proponho que a gente ouça os setores, e eu queria propor que de início ouvíssemos o José Zeferino Pedroso, ele que é o presidente da FAESC, depois que a gente ouvisse a Associação dos Criadores de Suínos do Estado de Santa Catarina, Luzivânio, e que a gente ouvisse ao SESC, que são, me parece, os órgãos que estão aqui, que representam o setor fora da área governamental. E, após isso, então, evidentemente, nós teríamos, então, a Maria de Lourdes, na minha concepção, tá certo? Dona Maria de Lourdes, que está aqui, representando a CONAB, e o secretário, doutor Ayrton Espias. E me parece que seria essa a estratégia, se os ilustres parlamentares concordarem, nós vamos iniciar desta forma. Muito bem. E eu queria, então, fazer 3 perguntas agora aqui que nós pudéssemos responder. Essa é a minha opinião, é uma sugestão e aceito a gente mudar, inclusive, isso. Primeiro, gente, existe, de fato, a crise do milho? É a primeira pergunta. A segunda, por que, se existe a crise do milho, existe a crise do milho? E se não existe a crise do milho, por que estamos aqui reunidos? Porque fala-se tanto, nós que vamos lá para as bases, sobre a questão do milho. E a terceira pergunta é inevitável, o que fazer?
Então, eu vou repetir para a gente ter uma lógica nos pronunciamentos, na defesa. Existe crise do milho? Por que existe a crise do milho? E o que fazer? Afinal de contas, temos que tomar uma decisão. E aqui estamos os deputados, está aqui o secretário estadual da Agricultura do Estado de Santa Catarina e estão os setores envolvidos com o agronegócio catarinense, cada um na sua esfera. Combinado? Então, nós vamos iniciar com o primeiro depoimento do Dr. José Zeferino Pedroso, que é o presidente da Federação, da FAESC, Federação do Estado de Santa Catarina. Bom, obrigado pelo convite, pela oportunidade. A saudação especial ao presidente, deputado Natalino, deputado Sopelsa, sempre deputado e sempre secretário da Agricultura, deputado José Milton Schaeffer, deputado Padre Pedro, deputado Cobalcini, o nosso secretário atual da Agricultura, Spir, o seu adjunto Atinho, Atos, meu conterrâneo, camponovense. A saudação à senhora dona Maria de Lourdes, representa a Conab, sempre pronta a atender a nossas reivindicações, mas sabemos as suas limitações. Saudar os colegas aí da UCESC, da CCS. Bom, eu estou numa posição aqui um pouco incômoda, presidente, porque eu presido a Federação da Agricultura. E a Federação da Agricultura, ela compõe também dos produtores de milho, não só dos consumidores de milho. E aqui em Santa Catarina, nós sentimos que os produtores de milho, que apesar de todos os esforços que essa comissão fez, que a Secretaria da Agricultura fez, eles sofreram uma frustração na safra passada, porque, de certa maneira, acreditaram naquilo que nós estimulávamos, que teríamos um preço futuro, a possibilidade de um preço praticamente de garantia. Infelizmente, isso não aconteceu. E o que ocorre em Santa Catarina, e eu falo um pouco de cadeira, porque já estou com cabelos brancos e não fiz outra coisa na minha vida, a não ser estar em contato com o produtor rural do meu estado. Então, a situação do milho é uma situação crônica, não é de agora. Isso vem de muitos e muitos anos. Tem anos que há mais facilidades e tem anos que tem mais dificuldades. Eu, hoje pela manhã, eu fui na internet, no Google, para saber o que ocorre com o milho em Santa Catarina. E tomei nota de algumas coisinhas que eu gostaria de passar aqui para os senhores. No dia 2 de julho de 2013, a estiagem de Santa Catarina perdeu 900 mil toneladas de milho. O governo do estado solicita ao MAPA, através da Conab, mais milho para o estado, 2013. Depois, em 14 de junho de 2016, o estado alega que recebeu da Conab, em 6 anos de consumo, o suficiente de milho apenas para o consumo de 20 dias, em 6 anos. E, seguindo aqui, no dia 19 de abril, já agora no ano passado, Santa Catarina é reconhecido o maior consumidor de milho, o maior comprador de milho do Brasil. E temos mais aqui, no dia 2 de julho do ano passado, deputados cobram que o governo federal regularize o estoque de milho em Santa Catarina. E, por fim, eu tenho aqui o último, que é no dia 11 de janeiro desse ano. Não temos milho, porque o nosso produtor reduziu mais uma vez a sua plantação de milho, de 350 mil que ainda plantava, milho consumo, para apenas 250 mil hectares. Então, é só essas notas aqui, dá para sentir o vai e vem da situação de milho em Santa Catarina. E vai continuar. Para nós ficarmos em cima do que o presidente propôs, existe a crise de milho. No Brasil não tem crise de milho. O milho existe o suficiente para o consumo, inclusive estamos exportando milho. Agora, Santa Catarina é um oásis nessa situação. Nós temos aqui muito mais consumo do que produção. As informações que temos, eu não sou muito dado à estatística,
mesmo porque não tenho muita facilidade de guardar dados, mas nós vamos produzir pouco mais de 2 milhões de toneladas e a previsão é gastarmos 6 milhões e 500 mil toneladas. Pelo menos é a informação que tem. Então, eu fico pensando a situação dos consumidores de milho aqui no meu estado. O interessante, secretário Sopelsa, com todo respeito ao atual secretário, mas já pelo costume desses anos todos, é que eu senti que agora também a agroindústria chegou também na agroindústria, que nós, no passado, sempre pedíamos para que a agroindústria fosse um estimulador. Aqui em Santa Catarina, particularmente, porque o milho nosso tem que vir de longe. Tem frete, tem ICM. E o milho comprado aqui não tem tanto frete. O ICM é deferido. Tem uma larga margem de vantagem para que as agroindústrias do nosso estado se dispusessem a dar um estímulo para o produtor de milho. Infelizmente, eu já estou cansado de falar, porque eu gravei muito isso em função, e a gente, depois de uma idade, começa a repetir o passado. Mas eu não posso deixar de aqui, que estou ao ar, muitos catarinenses estão nos ouvindo e vendo, de que no passado, quando as indústrias eram, os seus proprietários eram catarinenses, o diálogo era mais fácil. Nós tínhamos, eu já passei por isso, porque, como já falei, já estou muitos anos na atividade, nós, quando tínhamos uma situação como vamos ter esse ano aqui, o Sindicarne, na época eu presidia o Sindicarne, representando a nossa saudosa Aurora, digo saudosa porque eu já me aposentei há muitos anos e não tenho mais contato com a Aurora administrativamente, só laços de amizade com quem lá comanda. Eu representava a Aurora e era presidente do Sindicarne. E passamos um momento parecido com esse que nós estamos vivendo e que vamos passar. Mas nós, então, nos reunimos com a Vitor Fontana, com a Saulo Brandalize, com o Plínio Denez, com a Auribo Danese, que eram os maiores, e eles autorizavam nós propagarmos um preço que era reconhecido e que os produtores abraçavam a causa e iam plantar mais milho. Infelizmente, hoje, aqui em Santa Catarina, com todo respeito, são meus amigos, as maiores agroindústrias são comandadas por executivos e eles estão com o objetivo, para depender do lucro, eles têm que dar lucro para as suas unidades. Aquele sentimento mais humano do dono da indústria conhecer muito dos produtores, infelizmente, nós não temos mais. Então, presidente, a crise do milho existe em Santa Catarina. Fora, nos outros estados, essa crise não existe. Nós temos milho suficiente para abastecer e somos reconhecidamente, a cada ano, um grande exportador de milho. E por que existe? Já é óbvio, nós sabemos aqui o consumo já naquela época, eles diziam, que eu li há pouco aqui, aquela notícia, que Santa Catarina é o maior comprador de milho. E os nossos produtores, na sua grande maioria, estão hoje vinculados à agroindústria. Por isso que eu estou aqui afirmando, com muita firmeza, que a crise chegou também nas agroindústrias. Porque elas, apesar de todo o poder que tem de buscar o milho onde o milho estiver, mas vai inviabilizar. Nós vamos perder a competitividade, porque as outras agroindústrias estão próximo do milho e nós estamos longe do milho. Vai ser muito oneroso, além do frete, os impostos que caem em cima do produto milho. Então, a crise existe exatamente por isso. O que fazer? Infelizmente, aqui no Brasil, nós somos muito dependentes do governo. Estamos aqui, certamente, esperando que os senhores nos dêem uma luz para que nós possamos, mais uma vez, aquilo que nós não vemos, certamente, em outros países, porque a iniciativa privada administra os seus problemas, mas no Brasil, e não é culpa dos brasileiros nem das empresas, o governo sempre segurou tudo quase em suas mãos, nós temos que depender do governo
para resolver a situação do milho aqui em Santa Catarina. Sem o braço do governo, eu não saberia dizer o que nós podemos reivindicar, mas certamente as partes mais interessadas, que são as agroindústrias, e também está aqui o Ludivânio, que é da Associação de Produtores, e que representa com muita fidelidade, principalmente os independentes, que são aqueles que... Eu já fui produtor de milho, sou Pelsa, fui produtor de suíno, e no passado ainda era muito pior as crises. Acabava com o produtor. Hoje o produtor ainda está um pouco mais capitalizado, está suportando, mas não sei também até quando ele vai suportar essa crise. Então, a Federação da Agricultura também está aqui representando o consumidor de milho, mas também o produtor de milho. E nessa hora de dificuldade, nós vamos ter que, certamente, para o produtor, o futuro é um pouco mais promissor nessa safra. Não sabemos nas próximas, porque, infelizmente, nós não temos mais aquelas condições de fazer uma venda futura. As agroindústrias poderiam ter feito, ter estimulado. Eu sei que o secretário da época, que está aqui hoje como vice-presidente dessa comissão, lutou junto com as próprias Café Coagro, com as cooperativas, tentando colocar um preço mínimo de garantia que estimulava, naquela oportunidade, o produto do milho. Não ia resolver 100% dos nossos problemas, mas iria amenizar certamente. Então, a minha contribuição é isso. Eu acho que agora os senhores vão ter que se enganjar nesse momento de dificuldade para, juntos, governo e iniciativa privada, encontrar uma solução para o problema de milho, especificamente em Santa Catarina, que não é o que ocorre nos outros estados. Muito obrigado, doutor Zezo. Registrar aqui a presença do Gilson Duarte, produtor de grãos do Eutacílio Costa. Pela ordem agora, eu passo a palavra ao Losivânio de Lorenzi, também para fazer a sua explanação em nome da sua associação. Bom dia, deputado Natalino, presidente da comissão, nosso sempre parceiro aí, Sopelsa, e contamos muito com o seu conhecimento ainda suinocultor, que possa nos ajudar nessa mais uma crise da suinocultura. O Zé Milton também, que faz um excelente trabalho aí, sempre pensando no nosso agronegócio de todo o estado, mas específico mais do sul. Essa questão é importante aí daquilo que o senhor levantou da agricultura familiar também. O nosso deputado Padre Pedro, que sempre abençoa essas reuniões aí para que a gente tenha aí sempre um bom resultado nelas, né? O Valdir Cobalcini também, que com certeza é um grande deputado, trabalha em prol sempre dos nossos catarinenses, nosso secretário Ayrton Spies, sucesso na caminhada, mas sabe que as pedras estão aí na frente, flores não tem, mas vamos ter que fazer essas pedras florescerem, né? O Zézio Pedroso, que dispensa comentário, né, Zézio? Toda a sua trajetória política do agronegócio também, trazendo sempre grandes conhecimentos aí para que o produtor do estado seja sempre o melhor de todos realmente, né? Então, parabéns por todo esse trabalho que faz frente à federação. A nossa Maria de Lourdes também, que sempre nos atende carinhosamente, é claro, como o senhor falou, né, Zé, sempre dentro das limitações da Conab, do Ministério, e também o Padilha aqui da UCESC, o Atos, com um novo desafio, né, Atos? Vamos contar que as coisas andam melhores aí. Eu até trouxe algumas coisas aqui para a gente mostrar um pouquinho de como está a nossa suinocultura, os desafios que nós temos aí, mais uma vez de crise que a gente está. Então, coloquei aqui e peguei alguns slides até do Arene Trevisan, da Seara Alimentos, que também na segunda-feira apresentou para nós, né, um pouco do como está o mercado de milho. Então, trazer para vocês aqui o que existe hoje. Nós temos um crescimento consistente da produção no Brasil. Então, cada vez mais se produz mais e também melhora a produtividade. Mas as integrações consomem muito milho e também agora nós temos o etanol de milho, que já é uma realidade, cada vez mais crescendo no Brasil, essas empresas para produzir etanol de milho. As exportações brasileiras estão consolidadas pela qualidade que nós temos, abrindo agora mercado também de exportação para cima no país, então isso facilita cada vez mais o volume de exportação. Os estoques de passagens estão cada vez mais ajustados, fala-se
agora um dos maiores, mas mesmo assim há uma previsão de exportação maior. A safra de verão vem perdendo sempre espaço, né? A soja tem crescido muito nessa questão. O mercado interno com volatilidade grande, sem alternativa de abastecimento. Os excedentes de produção estão distantes do consumo. Aquilo que nós falamos, né? Nós temos uma dificuldade muito enorme de trazer milho para cá. É mais fácil importar da Argentina, do Paraguai, do que trazer de dentro do Brasil pela distância que tem. A falta de capacidade de armazenagem também é realmente uma dificuldade, recursos para armazenar. O governo do estado fez um projeto que deu grande alavancagem na armazenagem, mas ainda não foi suficiente. Santa Catarina é o estado, como o Zé falou, é o mais deficitário do Brasil na produção. Então, esse gráfico aqui mostra realmente como está a questão do déficit de produção de armazenagem. São Paulo é o único estado que tem sobra de armazenagem. Mas se nós olharmos aqui a média Brasil, em 2013 nós tínhamos 23% de déficit, 2017 com o aumento da produtividade de produção, 33%. Então isso realmente é preocupante porque é aquilo que nós falamos, né? A Santa Catarina tem um déficit, mas na época da safra tem que exportar porque não tem aonde colocar esse grão. Aqui mostra uma realidade, como está o mercado, a mudança dos preços. Ó, reais em saca, 19 de julho a 21 de março. Então, se nós olharmos aqui, principalmente nos estados do Sul, estava de 29 a 31 no Rio Grande do Sul, foi para R$40. Estava 30 em média Santa Catarina, foi de 41 a 39. Na semana passada, terça-feira, nós compramos em Braço Norte milho para nossa propriedade em Orleans, R$46 a saca. Então, ali dá para ver como está os independentes, que é a maior região de independentes ainda de Braço Norte, pagando esse milho nesse preço, e o farelo de soja também a R$1.400, R$1.450 a tonelada. Então não tem como sobreviver. Então o próprio Paraná, que é um grande produtor de 29,5, 28 aqui e meio, então ele passando para 37,5 a 39. Então aqui já dá para ter uma condição de ver o pulo que deu nesse início do ano o grão. E não é o produtor que está ganhando dinheiro pelo que a gente vê, né? São as trades, o pessoal que compra realmente antecipado. Então essa é a grande preocupação que tem. E aqui, se nós olharmos um resumo, isso aqui são dados da Embrapa, está no site da Embrapa, além da CCS, mas a Embrapa que calcula os custos de produção. Então, se nós olharmos a grande crise de 2012, uma média de 59 centavos em quilo, ou seja, R$59 por animal na comercialização de prejuízo. 2016, R$99 de prejuízo por animal. 2017 também, apesar de ter sido um ano mais equilibrado, mas ainda foi com prejuízo. E agora, então, 2018, nós temos aqui um custo de produção de R$3,63 no mês de fevereiro e um prejuízo de R$65 por animal. Mas eu vou mostrar depois que em março, com o aumento do milho, como a gente viu lá, já passa de R$100 o custo que o produtor tem. E aqui uma nota de um produtor que me autorizou a apresentar. O Irmãos do Vale comprou do Olindo Esprício, do município de Arroio 30, que com certeza o seu Natalino conhece muito bem o pessoal lá, a R$2,50. Isso aqui não é fêmea de descarte. Isso aqui é animal de até 120 quilos. Então, vocês vejam a que ponto nós chegamos com um custo de produção que tem. Então, se olhar só de mês de fevereiro, R$3,63, o custo passa de R$100, dá R$113 de prejuízo por animal comercializado. Então, o desespero no setor ele é muito grande e ali é que nós precisamos tentar achar uma saída para equalizar isso aqui. Então, aqui eu até dei um print na tela do site da CCS, onde mostra o preço base das indústrias, R$ 2,80 Pamplona e Aurora, R$ 3,00 BRF, R$ 3,10 JBS, mais bonificação de carcaça. Mas isso aqui a gente coloca porque eles dizem para colocar, mas não existe mais bonificação de carcaça, porque o produtor não vende animal terminado. A tipificação de carcaça é o animal terminado. Então, aqui vende leitão e aí não tem isso aqui, mas está colocado aqui. Bolsa de suínos de Santa Catarina. O preço que foi colocado na segunda-feira é R$ 2,80, mas não passa, é R$ 2,45 lá no extremo oeste. O Colombo, que o senhor conhece muito bem, está vendendo a R$ 2,45, o Juarez Escalco por lá, e chega a R$ 2,60 aqui no meio oeste e R$ 2,70 aqui no sul. Então, para ter a dificuldade que se vê, São Paulo R$ 3,41, Minas Gerais nunca teve abaixo de São Paulo o preço, olhem o preço que está R$ 3,30, Paraná R$ 3,10. E aqui, referência Copérdia, milho R$ 44,40 e soja, farelo de soja R$ 1,49 o quilo, ou seja, R$ 1.490 a tonelada. Então, para ver a desproporção que está entre o produtor
de milho que está. Então, nós tínhamos uma média histórica, o Sopelso deve lembrar disso, 1 quilo de suíno comprava 8 quilos de milho. Hoje, 1 quilo de suíno está comprando 3,37 quilos de milho, um déficit de 4,620 gramas, né, de milho por quilo de suíno. Então, não tem como sustentar uma atividade dessa forma aí. Por isso que há um desespero muito forte do setor para que essa conta seja um pouco mais equilibrada. E para piorar, eu sei que ainda quando o Sopelso, nosso secretário, a gente teve na Fazenda, e dia 13 de julho de 2016 foi editado um decreto 780, onde cobra 12% para os produtores que comercializam suínos para cooperativas ou CNPJ dentro do Estado, que depois vendem para fora do Estado. E aqui, para vocês verem o volume de multas que já veio para nosso conhecimento na CCS, olha o valor, R$514 mil, R$8 mil, 18. Então, aqui tem vários, até coloquei alguns para vocês terem conhecimento que esse decreto precisa ser revogado e depois fazer a lei, conforme foi conversado aqui na última reunião da comissão. Então, só esses produtores aqui, nós temos aí uma dívida de R$2.117.498,60. Isso só esses produtores, tem mais de 100 produtores que já entraram em contato conosco porque venderam e agora, então, tem esse passivo para ser acertado. Eu entendo que vai ser feito, mas a preocupação é que tem um prazo para depois, então, começar eles terem a defesa, e isso tem que ser feito o quanto antes para que a gente não precise estar procurando advogado cada vez mais, está tendo uma dívida, vamos dizer, dentro da propriedade. E aqui eu tenho todas essas notas aqui, para quem quiser, depois eu entrego para o deputado, presidente da comissão aqui, o doutor Natalino, para que a gente possa dar sequência nisso aí. Então, essa é a questão que também tem que ser mexida. E a gente, quais as alternativas para o setor? Buscar apoio para liberar a importação americana de milho exclusivamente para o consumo. Isso a Associação Brasileira de Proteína Animal fez um ofício em 2017, dia 11/12, encaminhou. Eu tenho depois aí cópia, posso encaminhar para vocês para terem conhecimento, porque o que acontece nessa situação? Há o problema da transgenia, que não é aceita no Brasil. Então, isso teria que fazer análise toda. Então, esse é o problema, mas tem que ser liberado para que a gente possa importar milho para diminuir os custos, não só dos produtores aí, mas também com a relação às indústrias, né? Ter alternativa para suprir o mercado interno em períodos críticos de abastecimento, que cada vez mais nós vamos ter isso. Alternativa de abastecimento em momentos críticos de competitividade, renegociação automática das dívidas, e nós tivemos há 15 dias atrás, na diretoria do Banco do Brasil do Agronegócio em Brasília, onde eles prometeram que até na última sexta-feira passada eles estariam passando como seria essa renegociação das dívidas, e nós colocamos para 5 anos. Por quê? A cada ano nós estamos fazendo com que seja renegociada para 1 ano a dívida, e isso traz um problema muito sério, porque nós temos agora 3 dívidas renegociadas para pagamento. Então, se renegociar para 1 ano, o produtor ele não vai ter mais capacidade de endividamento. E essa é a grande questão. O produtor não tem mais capital de giro para tocar a propriedade. Então, ele precisa renegociar a dívida e precisa também ter capacidade de endividamento para continuar na propriedade. Então, isso é o que a gente precisa fazer. Ontem ainda conversei com o pessoal do Banco do Brasil em Brasília e disseram que até amanhã deve sair alguma coisa nessa linha. Aumento dos estoques de milho da Conab. A gente vê que aquilo que o Dr. Zezo falou, né, a dificuldade que a gente tem aqui no Estado, e também que seja excluída, Dona Maria de Lourdes. Eu sei que pela vontade da senhora, a senhora dava um canetaço agora, mas não é o caso que consegue, né? Mas é tirar a questão da DAP, né, do cadastro do produtor. Porque nós conseguimos chegar até 27 toneladas para produtor, mas com a DAP não adianta. A grande maioria concentrou a produção na propriedade por uma necessidade de sobrevivência realmente, e agora então ele não consegue ter essa questão de buscar o milho porque ele não tem a DAP. Os demais documentos eu até aceito tudo que está aí, mas a DAP a gente tem que mudar essa questão. E a conclusão do indeferimento, aquilo que eu mostrei antes aí da lei, para que não haja o pagamento das dívidas por parte dos produtores, que é uma dívida indevida, vamos dizer assim, né? Então, essa que é a questão que a gente está trabalhando aí. Então, nessa linha que foi conversada e colocando seus questionamentos, presidente, com relação, existe a crise do milho? Não existe a crise do milho. Segundo a Conab, depois a Dona Maria pode até passar os números aí, mas há o maior estoque, um dos maiores estoques da história
história. O problema é que o produtor não está querendo vender. E eu vi domingo no Globo Rural também o pessoal segurando, que o pessoal da soja também não vendendo porque acha que vai chegar mais alto. E não existe como produzir proteína animal no preço que está o grão hoje, a proteína vegetal. Nós temos que ter uma equalização. E por que existe a crise? Porque não há uma política reguladora realmente para isso, né? Aquilo que foi comentado aqui de incentivos, e principalmente no nosso estado, estamos aí crescendo a cada dia na produção de leite, e a gente vê realmente muitas lavouras de milho, quando passa na época aí que está bom para silagem, cada vez maquinários maiores fazendo silagem, né, Sopelso? Que é bonito de ver, mas esse milho faz falta lá no silo, no paiol, lá para que a gente transforme ele em ração. E eu vejo que a gente tem que mudar também algumas questões. O Padre Pedro, que está mais lá na ponta do oeste, né, é a questão da aduana também, Dionísio Cerqueira. Nós estamos com um problema sério lá naquela aduana. Dizem que tem 4 pessoas lá do Ministério que trabalham lá, que vinha passando 3.000 caminhões por mês, agora passa só 1.000 caminhões por mês, porque o pessoal está desistindo. Caminhões que ficam lá até 30 dias parados lá, porque não conseguem atravessar, por causa de ficam implicando documentação. Então, essa rota do milho, que se está pensando vir por lá, não tem condições. Nós, quanto cooperativa, importamos milho em 2016 do Paraguai, e veio por Foz do Iguaçu. Ficou 4 dias o caminhão de média fica parado lá para a documentação. Então, já é um problema. Aí são em torno de R$500, era em 2016 R$500 a diária do caminhão. Agora imagina o custo, não adianta nós comprar um milho mais em conta, mas ter todo esse custo pela ineficiência nossa. Então, a aduana de Dionísio Cerqueira, o próprio Maldaner também se pronunciou lá na reunião em Brasília, aquele dia que ele estava conosco lá, colocando essa situação, que tem que dar o jeito naquela aduana, porque não tem mais condições de trabalhar. Os transportadores estão evitando passar por lá, vêm por outras regiões, andam mais tempo, fazem um caminho mais longo, mas não tem esse problema desse custo de ficar parado lá. E é claro, eu vejo que quanto governo do Estado, para nós aí não podemos reclamar, sempre fez o papel, a redução do ICMS de 12% para 6% para levar suínos para fora do Estado, embora apanhando muito nessa parte da indústria, mas a gente conseguiu isso aí, e precisa também agora ter um incentivo do governo federal na importação do milho. Nós temos 11,75% de PIS e COFINS para importar milho do Paraguai, ou enfim, de outros países. Então, teria que tirar isso. A indústria que faz o abate e que exporta, ela é beneficiada através do drawback. Mas nós, pequenos produtores, cooperativas pequenas que têm condições de importar esse milho, mas não conseguem chegar num custo porque a gente tem que pagar esse 11,75. Hoje, para importar milho do Paraguai, é em torno de $230 a tonelada. Ele época de safra, chega a 160, mas hoje está a 230. Então, inviabiliza também a importação desse milho. Então, tem alternativas, mas nós precisamos cada vez mais que essas atitudes daquilo que é acordado numa reunião, que ela seja colocada em prática logo em seguida. Porque a gente foi dia 13 em Brasília e ainda não conseguiu nada daquilo que está aí. Também temos essa questão do decreto, que também está penalizando, está uma preocupação grande no campo. Eu sei que há o acordo que vai acontecer, mas a pergunta dos produtores é dizer: olha, Giovanni, quando? E se já venceu o prazo para mim entrar com a defesa, o que eu faço? Eu vou ser penalizado? Então, nós precisamos dar resposta mais rápida para o setor no momento que precisa realmente. Porque nenhum produtor quer pedir esmola. Ele gostaria de continuar trabalhando e fazer com que a propriedade dele fizesse o Estado crescer cada vez mais. E um outro problema que me levantaram na terça-feira lá no Extremo Oeste, numa reunião de produtores, é que o CREA está incomodando também. Teve produtores que trocou a cortinado da granja, e o CREA foi lá, multou porque ele não tinha pedido aí a autorização. Para fazer também, teve o Rudi Altenburger, de 13 Tilhas, que o senhor conhece muito bem também, ele automatizou a granja, não pegou a autorização do CREA, foi multado em R$ 1.800. Então, isso não dá para admitir. Sempre tem alguém olhando para o campo, querendo ir lá dizer: o produtor está trabalhando, então eu vou lá incomodar ele e vou pegar um dinheirinho dele. Então, nós precisamos estar mais atentos a isso e fazer com que o produtor tenha condição de trabalhar descansado.
é só isso que nós queremos, né, Zé? O produtor não quer se preocupar em estar sempre pagando conta, quer trabalhar direitinho. Se tem alguém que trabalhe, que não é caloteiro, como a gente ouve às vezes por aí, é o produtor rural, principalmente em Santa Catarina, que é a agricultura familiar que predomina e que faz um grande trabalho para o Estado. Então, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui e trazer essas questões para que todo mundo possa refletir e, acima de tudo, dar o encaminhamento para que elas se resolvam. Muito obrigado. Muito obrigado, Losivânio. Passo a palavra agora a José Almeri Padilha, fazendo um apelo que ele seja bastante em função da grande palestra proporcionada pelo Losivânio. Agora, quem sabe o senhor seja um pouco mais econômico. Com certeza. Então, quero cumprimentar o deputado Natalino Lázari, o nosso amigo Sopelsa, secretário da Agricultura, grande parceiro do sistema cooperativo, e um cumprimento especial ao Ayrton Spies, também nosso colega engenheiro agrônomo e, como secretário adjunto, foi um grande parceiro do sistema cooperativo e agora, como secretário titular, tenho certeza que vai ser também, até pela ligação muito forte que sempre me manteve com o sistema cooperativo. Bom, falar depois de duas feras aqui, a gente não tem muito o que dizer. Mas eu mantive um contato ontem com a Aurora, né, que é a indústria das cooperativas que mais consome milho no Estado. Em torno de 2 milhões de toneladas ela teria que trazer só ela de fora, para poder atender a demanda aí dos seus produtores. Na verdade, pelo que a gente viu, se confirmou lá na informação que eu tive. Não existe uma crise de milho a nível de Brasil. Existe uma falta de disponibilidade porque o produtor não está vendendo. Essa semana, a Aurora me falou que melhorou um pouquinho a oferta, mas ainda está longe de nós chegar naquilo que seria importante, né? Então, a nível de Brasil, existe milho. Aí nós temos que achar as alternativas de como fazer esse milho chegar em Santa Catarina com competitividade, porque do jeito que ele está chegando hoje, ele impacta negativamente nos resultados das cooperativas e das próprias empresas. Então, esse é um grande desafio. E por que existe a crise? Hoje nós temos o leite, é um grande concorrente de grãos, né? Em torno de 220 mil toneladas de milho, segundo o que eu tenho lido aí no informativo da CEPA, né? Que vai para silagem. 220 mil hectares. E para grãos, apenas 310 mil hectares, né? Então, com uma produção aí de torno de 2 milhões e meio de tonelada. Então, existe essa falta de milho que teria que ser suprida com milho de outras regiões. E, além disso, além da produção ser pouca, nós temos, como já foi falado, o problema de armazenagem. Não vou estar repetindo, né? Que às vezes é produzido e vai para o porto. Então, nós, se tivéssemos como segurar isso, seria muito bom, se tivesse como segurar aqui no Estado com mais condições de armazéns. E eu acho que uma das alternativas que nós temos, que o SPIS de vez em quando fala, é a busca do aumento da produtividade aqui no Estado, para diminuir um pouco essa demanda aqui, porque quanto menos a gente trouxer de fora, vai impactar menos no resultado do produtor e das cooperativas. Resumidamente, seria isso aí, porque já foi muito bem abrangido aqui pelo senhor Zezo e pelo senhor Lucivânio aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Padilha. E agora nós vamos ouvir, então, a dona Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, queria fazer um registro aqui. A senhora nunca faltou em nenhuma reunião que eu entendo da Comissão de Agricultura quando a senhora foi convidada. Como a senhora esteve sempre presente, eu imagino que dessa vez a senhora vem trazer ótimas notícias para isso que foi falado até agora. Então, a senhora está com a palavra. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Natalino Lázari, o deputado José Milton, o deputado Sopelsa, né, que prazer em retorná-lo à casa, né, Cobalcini, Padre Pedro. Aproveito para cumprimentar o secretário da Agricultura, né, desejar sucesso e reforçar que a Conab continua lá de portas abertas para continuarmos o processo de parceria. Doutor Zezo, Losivânio, Padilha, né,
eu acho que assim vai me aliviar um pouquinho, porque já colocaram das limitações da Conab. E realmente nós estamos com um processo aí, estoques de milho, se existe a crise ou não. Estamos fechando o número da safra, possivelmente a próxima semana o governo deve estar fazendo um novo anúncio de safra, concluir um levantamento, aquilo que se tem projetado. Ontem, conversando com o Haroldo, estamos fazendo uma dobradinha, né, Haroldo? A gente acertou de o secretário da Agricultura e vocês falarem mais sobre a produção, e nós ficaríamos, então, com a agenda relativa à questão do abastecimento. Hoje, o governo federal ele dispõe de estoques de milho da ordem de 1.300.000 e... Deixa eu só reforçar um número aqui. 1.305.000 toneladas de estoque governamentais. Em Santa Catarina, nós só dispomos de milho da ordem de 46.500 toneladas, estoques estes destinados exclusivamente para os pequenos produtores que são os clientes do programa Venda Balcão. Tenho que reconhecer que, realmente, nos últimos 2 anos, as nossas solicitações para recomposição dos estoques governamentais destinados ao abastecimento dos agricultores e dos produtores independentes, eles não foram atendidos. Estamos com uma demanda em Brasília para vir em torno de 60 a 80 mil toneladas de estoques. Agora, no último dia 27, o CIEP, que é a Comissão Interministerial de Estoques Públicos, autorizou a disponibilidade de 200 mil toneladas de estoques para o programa Venda Balcão. Entretanto, existe também, nesta mesma resolução, uma notícia, Losivânio, que a gente fica um pouquinho triste de ter que dar, né? Mas reduziu os estoques, a disponibilidade de 27 toneladas, que foi uma solicitação feita pelos senhores todos, né? E que havia estado à disposição. No momento em que a Conab começa a comercializar e liberar estoques com 27 toneladas, fomos surpreendidos que daqui para frente só poderemos liberar 14 toneladas de milho aos criadores do programa Venda Balcão em Santa Catarina. Então, o limite máximo reduziu novamente de 24 para 14. Uma época foi 6, depois passou para 10 e agora volta para as 14 toneladas. A questão da DAP, que o Losivânio ali o colocou, realmente é uma grande realidade. Nós trabalhamos com o programa Venda Balcão em Santa Catarina há muitos anos. A gente já teve ali cadastrado em torno de 6 mil produtores. E destes 6, normalmente tínhamos números aí em torno de 1.500 a 2.000 produtores que eram clientes assíduos do programa. Isso são dados estatísticos. A gente chegava a comercializar em torno de 126 mil toneladas de milho. Nos momentos de crise, nos momentos de desabastecimento, nos momentos que os preços estavam elevados, o governo estava ali. A questão da DAP, da declaração de aptidão ao PRONAF para poder participar do programa Venda Balcão, inviabilizou. Hoje eu fico assim constrangida de dizer o número de clientes que nós temos habilitados no programa Venda Balcão. Eles não chegam a 50. Não chegam a 50 criadores. E aí nós estamos com estoque de 46.500 toneladas de milho internadas no estado de Santa Catarina para o programa Venda Balcão. Se eu considerar que o cadastro dos produtores não será o mesmo que a gente trabalhava estatisticamente nos exercícios anteriores, dificilmente nós vamos conseguir convencer da nossa nota técnica que o Estado teria uma demanda de mais 60, 80 mil toneladas para passar esse período de abastecimento. A questão da DAP, a gente sabe que, eu sei que a CCS, os senhores da comissão também já estão trabalhando isso ali. Se não for revertida essa situação, nós vamos atender quem? Os produtores de leite, os pequenos criadores de suínos, praticamente esse, porque a questão da avicultura ela é totalmente
verticalizada. Ele não é cliente do programa Venda Balcão. Estamos preocupados, sim, e temos uma segunda preocupação. Por quê? Porque as cooperativas, que são os nossos grandes parceiros no processo de armazenamento de milho, também nos cobram o giro, porque elas precisam desse espaço para receber o milho de seus produtores. E aí a gente fica lá, não, mas, por favor, vamos segurar, não dá para comercializar, não dá para fazer. É preocupante essa situação. Se não for feito, talvez, um programa, o que poderia ser feito, não sei, teríamos que estudar alguma forma, tirar a DAP, verificar essa questão da crise aí que está tendo, porque não é uma crise de abastecimento, há que se registrar isso. Nós temos milho em Santa Catarina, nós passamos praticamente 1 ano sem comercializar o milho. Logicamente que eu acho que nós temos que também ter a Conab tem que ter essa preocupação de entrar no momento certo no mercado para não prejudicar o produtor de milho. Temos que estimular, não era justo a Conab, no ano passado, quando os preços do milho recuaram, nós ficarmos com o programa Venda Balcão e concorrendo, não seria uma concorrência, mas concorrendo com o produtor. Então, naquele momento, acho que tomamos a decisão correta de não fazer o abastecimento. Em 1 ano, o que a Conab comercializou, uma quantidade muito pequena, não chega a 120 toneladas de milho, desde 1º de janeiro de 2017 até agora, na data de ontem. Então, é um quantitativo muito pequeno. Razão porque nós ainda dispomos no Estado dessas 46 mil toneladas de estoque. De uma certa forma, o estoque está muito bem distribuído. A gente sempre observa, quando vai fazer qualquer processo de remoção de milho dos outros estados para o estado de Santa Catarina, nós colocamos prioritariamente o milho em corredores de abastecimentos para facilitar o processo de quem demanda esse produto. Hoje nós temos milho no sul do estado, temos milho no norte do estado, menor quantidade, na região serrana, ali Campos Novos, e no extremo oeste. Então, acho que, em termos de abastecimento, daria para suprir. Estoque existe, o governo dispõe de estoque. Agora, o que existe, realmente, eu vou reforçar, o produtor está segurando o milho, não está comercializando. As tendências, quando nós estivemos aqui em novembro do ano passado, nós tínhamos o preço médio aí do milho ao produtor na faixa de R$ 28,00. Hoje está a 33, subiu bastante. Preço de mercado, a gente acompanha em uma semana, praticamente assim, ele eleva, não é de R$ 1 ou R$ 2. Quando aumenta, às vezes passa de R$ 10, R$ 8, R$ 9. Então, em razão da oferta. A crise, eu acho que a crise ela é mais de oferta de produto, que o produtor está segurando, do que crise de abastecimento, porque a gente já passou por crise de abastecimentos e a gente tem certeza que todos os senhores que estão aqui, eles realmente conheceram a dificuldade que foi. As dificuldades, as limitações são essas, observa isso ali e a Conab vai estar sempre de portas abertas para, pelo menos, ouvir, reforçar, apresentar os nossos números, apresentar as nossas demandas e as nossas reivindicações. Eu gostaria só de mais uma informaçãozinha. Nesta mesma portaria que saiu um preço do milho já pré-definido para a região norte e nordeste do país, de R$ 33,00 a saca ao criador. Lógico que lá o máximo é de 10 toneladas. E aqui a gente tem que ficar acompanhando, então, o preço é o preço de mercado. Podemos ter algum diferencial de preço em razão de safras a serem ofertadas. Muito obrigado, dona Maria de Lourdes. Nós estamos ao vivo para Santa Catarina inteira. E os que estão nos ouvindo, provavelmente, muita gente pode não estar entendendo essa equação. Eu queria lhe fazer uma pergunta para a gente esclarecer isso e arredondar. Existe milho para abastecimento em Santa Catarina? É a primeira pergunta que eu lhe faço. Existe milho? Nós temos milho destinados exclusivamente ao programa Venda Balcão. Venda Balcão. Temos milho, 46.500 toneladas.
O macro, quer dizer, o volume maior está na Conab ou ele está por aí no mercado, nas mãos de terceiros? Não. Essas 46 mil é exclusivo estoque governamental. A governamental. Existe estoque, o nosso pessoal tem. O que existe? Não existe a oferta de acordo com a demanda. Certo. Todos os produtores que estão colhendo estão segurando o milho para vendê-lo numa melhor oportunidade. Se esse milho fosse disponibilizado no mercado, provavelmente haveria um equilíbrio entre o que nós precisamos e o que está. Haveria o equilíbrio do preço e da oferta, né? Muito bem. Muito bem. Por uma questão, então, como já determinamos, nós ouviríamos agora, então, o secretário da Agricultura, se o deputado Moacir Sopelsa concordar, doutor Ayrton Spies, para depois a gente ampliar, então, o debate. Obrigado, deputado Natalino, presidente da comissão. Quero cumprimentá-lo e desejar um bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse auditório e também em casa, né? Tanto pela rádio como pela TV Alesc. Eu fico feliz com a oportunidade de poder participar desse debate, porque para nós, como Governo do Estado e Secretaria da Agricultura, ele é extremamente relevante. Saudar o deputado Moacir Sopelsa, meu colega secretário, né? Eu sempre brinco, eu estava dizendo para ele, na hora que chegamos aqui, né? Vocês veem que a Secretaria da Agricultura perdeu muito em experiência pela cor dos cabelos, né? Mas ganhou em altura, né? Essa é uma diferença, né? Mas eu tive um prazer de trabalhar mais de 3 anos como secretário adjunto, junto com o secretário Sopelsa, e aprendi muito e eu quero levar essa experiência adiante. Até agradeço aqui as manifestações, né, de sucesso desejadas por todos vocês. Saudar o deputado José Milton Schaefer, também o deputado Padre Pedro e o deputado Cobalcini, que compõe aqui a nossa comissão hoje. Saudar o presidente Zézio Pedroso, né, eu acho que foi muito boa a sua manifestação, deu o tom aqui do nosso debate. Saudar a Maria de Lourdes, da Conab, Padilha, representando aqui o SESC, e o Losivânio, né, nosso colega batalhador aí pelas causas da suinocultura, que apresentou esses dados que nós discutimos exatamente no dia 26, segunda-feira, com o setor, para tentar, né, do ponto de vista, né, do mercado, tratar dessa questão do milho. É realmente preocupante, mas temos que buscar alternativas, e as alternativas existem, e é para isso que estamos aqui, né? Eu acho que uma das coisas que em outros momentos nós tivemos a oportunidade de falar, que até no Fórum do Milho, que nós promovemos lá em Concórdia, né, durante a Tecnoeste, secretário Sopelsa, e foi transmitido até pelo canal Rural para o Brasil todo, e que é o seguinte: se nós somos o berço, né, nacional da produção integrada, verticalizada de suínos e aves. Fora aqui que nasceram as 5 grandes empresas, que hoje são conglomerados internacionais, mas o berço foi Santa Catarina. É aqui que nasceram essas empresas, esse modelo de produção. Esse modelo ele teve muito sucesso justamente por amarrar os elos da cadeia produtiva e, com isso, conseguir dar conta de atender compromissos internacionais com contratos de venda em qualquer lugar do planeta onde está o mercado. Esse é um dos fatores de sucesso do modelo. E o único elo solto dessa cadeia produtiva é justamente o grão, né? Se você olhar, o grão não está amarrado, ainda se trabalha no spot, né? Ou seja, se compra para consumir e se vai ao mercado, geralmente, buscar o produto na condição que se está. Sempre foi feita uma aposta, né, para quem consome, né, de tendência de baixa, né, e para quem produz fica nessa gangorra, né. Então nós estamos observando estatisticamente que ano a ano a gente tem visto uma gangorra, né, um ano do produtor de milho e o outro ano da agroindústria, né, do consumidor de milho. Isso não é bom para nenhuma das duas partes. Nós precisamos de mecanismo de harmonização disso. E se você olhar para os Estados Unidos, eles têm mais de 80% de toda a produção de grãos com algum tipo de trava. Na hora que você vai plantar, você já tem algum contrato, alguma garantia que te anima a plantar e alguma segurança de que quando você vai colher, existe um tipo de mercado. Nós aqui no Brasil não chega a 10% da nossa produção que tem algum mecanismo de proteção de preços futuros. E é isso que faz essa flutuação ser tão forte. Então, só vamos olhar os 3 últimos anos. Na safra de 2015 para 2016,
nós colhemos 14 para 15, né, foi o milho que usamos em 2015, nós colhemos 67 milhões de toneladas de milho. Já agora, a 16, 17, que foi a safra passada, nós colhemos 98 milhões de toneladas. Foi o nosso recorde. Aí nós voltamos agora para 84 milhões de toneladas, 15% a menos. Mas tudo influenciado pelo preço da safra anterior. Então, parece que o produtor de milho, ele acaba marchando, como lá nos desfiles de 7 de setembro, lá em Tunas, onde eu me criei, hoje município de Tunápolis, fazia parte de Itapiranga, onde a gente tinha que marchar na 7 de setembro, no desfile, né? E a gente marchava 2-1, 2-1, e a banda tocava 1-2. Então, parece que a gente está sempre com o pé trocado, né? E o professor vinha com aquela vara de bambu e batia no nosso pé para acertar o pé. Então, o que acontece? Parece que nós estamos sempre no contrapé, né? E isso só se harmoniza na hora que nós tivermos alguns mecanismos que podem, de mercado, que podem acertar isso. Nós tentamos, né, secretário Sopelsa, introduzir um mecanismo de compromisso, né, de compra, com garantia de preço ao produtor. Infelizmente, as agroindústrias não aderiram conforme nossa expectativa. Nós queríamos ter feito 100 mil hectares na safra de 2016 para 17, não, 15 para 16, e aderiram apenas 40% disso. E no ano passado não conseguimos fazer o mecanismo, né, porque não houve interesse. E é óbvio que há uma aposta sempre de que pode comprar mais baixo do que garantir um preço justo ao produtor de milho. Então, o problema existe, né? E o milho também existe. Eu só não concordo com a ideia, deputado, até para não ficar a falsa impressão de que o milho que a Conab tem é capaz de resolver o problema. Eu vou dar um número para vocês. Nós consumimos atualmente em Santa Catarina algo como 18 mil toneladas por dia. Então, você pega as 46 mil toneladas da Conab, ela não mexe o ponteiro. Ela mexe o ponteiro para aquele produtor pequenininho que nem a demanda tem. Hoje teria 3 mil cotas de 14 toneladas, 3 mil produtores poderiam se servir disso, né? Mas são aqueles que efetivamente têm a DAP e não inclui os nossos produtores de suínos e aves de escala. Então, não é essa a solução, não é dali que vai vir a solução, né? E aí, nós olhando para a nossa realidade, né? Nós temos uma área limitada para a produção, o espaço geográfico de Santa Catarina não permite expansão de grandes áreas, embora a gente calcula uns 200 mil hectares de Santa Catarina podem ser incorporados nas lavouras nos próximos anos. Isso está acontecendo na Serra Catarinense e no Planalto Norte, e isso vai ajudar um pouco, mas o nosso grande caminho, né, digamos assim, para a saída é justamente a questão do aumento da produtividade, né? Se nós temos hoje, Santa Catarina teve o recorde de produtividade no ano passado, com 8.600 quilos por hectare. A média brasileira de produtividade hoje é de 5.427 quilos, né? Então, a média brasileira é baixa. Claro que isso inclui a safrinha, que é uma atividade de menos tecnologia, mas nós ainda podemos ganhar muito em produção via produtividade, porque os bons produtores estão fazendo 12 toneladas por hectare, ou seja, 200 sacos por hectare. E, então, quando o milho aumenta a produtividade, ele também se torna mais competitivo, porque ele briga constantemente pelo uso da terra na mesma época do ano, que é o verão, a safra de verão. Então, a soja e o milho disputam esse espaço, e o milho com baixa produtividade tem pouca competitividade para entrar na ocupação dessa área. Com mais tecnologia, com mais produtividade, ele entra. Por isso que o Estado tem o programa Terra Boa, pelo qual nós ofertamos de forma subsidiada o calcário, mais de 300 mil toneladas por ano, e a semente de alto valor genético aos nossos produtores, com a intenção de aumentar a produção via produtividade. Temos tido respostas, porque nós mais que dobramos, deputado Natalino, a produtividade de milho nos últimos 15 anos em Santa Catarina. Mais que dobrou, né? Então, isso já tem uma resposta concreta. E é óbvio que aí já foi citado aqui, nós temos hoje 3 problemas que nos ligam um alerta no nosso horizonte. Primeiro que 29% do PIB de Santa Catarina é do agronegócio, das cadeias produtivas do agronegócio como um todo, e desses 29%, 60% são de proteína animal. 65% das exportações de Santa Catarina no ano passado vieram do agronegócio. Então, veja a importância, né? Principalmente nesse momento de crise, que o mercado interno estava frio, né? Você ter
um mercado externo, né? E isso a agroindústria consegue. Então, não resta dúvida de que a força da nossa agricultura familiar, deputada Cobalcini, ela está justamente no fato de nós termos uma agricultura de 2 ciclos. Nós temos um ciclo vegetal, baseado em ciência agronômica, né, Padilha, de produtividade, tecnologia de biomassa, né, através de fotossíntese, né, nosso processo produtivo, e nós acoplamos um segundo ciclo econômico, que é o da proteína animal. Então, o segredo do sucesso da agropecuária catarinense está em ter uma economia de 2 ciclos, né? Então, não dá para negligenciar isso. E aí, quando olhamos o abastecimento de milho, surgiram, digamos assim, no horizonte 3 fatos novos nos últimos tempos. O primeiro chama-se Arco Norte. O ministro Blairo Maggi trabalhou intensivamente, junto com o governo de Mato Grosso, o governo de Tocantins, para achar uma saída para o norte. Aquele milho barato de R$13, etc., que nós íamos buscar a 2.000 quilômetros de distância, ele está desaparecendo. Ele encontrou uma saída para o norte. Então, a exportação da grande produção de milho do Brasil, que é a safrinha do Centro-Oeste, ela encontrou um canal para o lado norte, se afastando de Santa Catarina. O segundo componente é o etanol, né? Esse ano, já 1,5 milhão de toneladas irão para etanol no Mato Grosso. Eles construíram as chamadas usinas flex, são usinas de etanol que trabalham durante a safra com cana, e depois, é claro, tem uma outra destilaria ao lado, mas que utiliza ou compartilha equipamentos na área de estocagem, etc., para fazer etanol de milho. E isso é um novo concorrente. Estimamos que no ano que vem 4 milhões de toneladas podem ir para esse lado aí. Então, o etanol de milho é um fato novo, né? E o terceiro componente é interno nosso aqui, é a silagem, a força do gado leiteiro em absorver milho para a silagem. Naquele vale do Rio Uruguai, deputado Padre Pedro, que pega ali de Chapecó, pega todo até Itapiranga, depois toda a fronteira, eu falei com as cooperativas lá, a maioria está em 60-40, né? 60% do milho vai para silagem, 40% só para grão. É um bom problema. Se nós estamos passando a planta inteira por dentro de um animal para gerar renda, né, através do leite, porque é bom, né, para a nossa economia. Mas para o consumo de grãos é mais um componente que reduz a oferta. Então, hoje a nossa oferta, com a nossa safra em torno de 3,2 milhões, que foi o ano passado, baixou 24% mais ou menos, chegando esse ano provavelmente a 2,5 milhões de toneladas, né? Isso a ver, né, porque tem milho ainda sendo colhido, mas nos deixa, então, para o nosso consumo de 6,5 milhões de toneladas, um déficit em torno de 4 milhões de toneladas. Então, nós somos, de longe, o estado que mais importa milho de outros estados e até de outros países, né? E, por isso, nós temos que ficar muito atento com essas 3 luzes amarelas que eu falei e, obviamente, as alternativas que nós temos. Então, entre a alternativa de aumentar a produtividade, que nós já estamos trabalhando bastante, entra também a questão da armazenagem. Nós temos aí hoje uma capacidade de 4.700.000 toneladas de capacidade estática no estado e precisaríamos, né, deputado Supelso, pelo menos mais 500.000 toneladas, porque hoje em dia o produto não fica mais estocado o ano todo, né? Ele gira muito rápido. Então, com menos armazém, se dá conta de uma safra maior. Isso é positivo por um lado, mas faltam ainda pelo menos 500.000 toneladas de capacidade de armazenagem para nenhum produto precisar ir embora na época da colheita, né? O transporte, né? O milho existe, mas ele está longe, né? Bom, aí como faz para ele chegar aqui com preço melhor? Nós transportamos em caminhões, e isso é um custo que hoje é mais de 50% do custo do milho chegando aqui. Se ele vem do Brasil Central, vira frete, né? O Paraná, que era um grande fornecedor nosso, estaria para dizer que é mais um alerta ligado para nós, é que o Paraná foi o estado que mais expandiu a produção de aves e suínos, né? O Paraná já é o maior produtor de aves, né? É o segundo maior produtor de suínos, mas lá estão os grandes projetos de expansão. Então, o Paraná vai passar a consumir quase todo o seu milho, né? O Paraná tem capacidade de aumentar a produção de suínos, e a aves absorvendo, a safra eles já absorvem toda ela, né? E a safrinha ainda tem um pouco de excedente. O Rio Grande do Sul já está 0-0, né? Aliás, é deficitário, né? Também já tem déficit. E é um estado grande produtor de grãos, virou deficitário.
Então, o nosso milho tem que vir de mais longe. Então, a gente fala, bom, o frete, né, a ferrovia é uma opção que está muito distante no tempo, né? Não andou, né? Os projetos não conseguiram ainda sair do papel. E daí nós trabalhamos a questão da alternativa Paraguai. Se nós olharmos, o Paraguai produz hoje 4 milhões de toneladas de milho por ano e só consome 1 milhão de toneladas. Então, eles têm 3 milhões de excedente. Eles exportam isso por Foz do Iguaçu via Paranaguá, enfrentando todo o gargalo, todo o nó de Foz do Iguaçu, ou via Buenos Aires com as balsas descendo o Rio Paraná até o porto de Buenos Aires. Bom, mas esse milho está a 300 quilômetros da nossa fronteira com Dionísio Cerqueira, né? Ou melhor ainda, se fosse com o Paraíso, né? Onde nós temos uma ponte, mas sem aduana. Então, está se trabalhando muito a questão da rota do milho. O governo do Paraguai está bem empenhado nesse processo. Eu fui lá representar o governo de Santa Catarina numa reunião, a Assembleia Legislativa esteve presente, né? E nós discutimos bastante lá a infraestrutura que precisa. Então, apenas o embarcadouro, né, das balsas nos dois lados, no lado paraguaio e no lado argentino, esses pátios estão sendo ampliados para passagem de caminhões. E daí chegamos em Dionísio Cerqueira, onde a aduana tem os seus problemas de produtividade ou de rapidez em fazer o processo. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o secretário da Fazenda, o prefeito e vice-prefeito de Dionísio Cerqueira para tratar dessa questão. A aduana, embora tendo sido melhorada significativamente em infraestrutura, ela foi reformada completamente, está moderna, é para ser uma das melhores, mas em termos de pessoal, ela não foi atendida. Então, são dois gargalos que existem. Um é a parte da aduana tributária, né, a Receita Federal, e a outra é a parte da fitossanidade, que é o Ministério da Agricultura, a inspeção fitossanitária, que aí só tem 4 engenheiros agrônomos, o que deixa as filas se acumulando. E agora, ainda por cima, eles têm uma operação de greve lá que está atrapalhando mais ainda. Então, nós marcamos aí para a semana que vem uma conversa em Brasília, né, no Ministério, justamente com a intervenção, né, do senador Dalírio. O Atos está me informando agora. Então, nós temos condições de tratar desse tema, mas é aquela história, né? Diz que ninguém quer ficar em Dionísio, né? Então, o pessoal migra, né, para outros centros maiores. E nós vamos ter que melhorar o fluxo da aduana para viabilizar a chamada Rota do Milho. O departamento de Itapúa, no Paraguai, é colado no Rio Paraná. E o departamento do Alto Paraná, que são os dois grandes produtores de milho, além de já ter bastante milho e sobrando, né, eles têm capacidade de aumentar a produção de forma gigantesca, né? A FECOAGRO está trabalhando com os produtores de lá, algumas cooperativas estão lá, e mostra o potencial que o Paraguai tem. E o consumo deles é baixo, portanto, ele pode ser, sim, uma oferta de milho que aí chega em Chapecó a 400 quilômetros contra os 2.000 quilômetros que nós temos lá para cima. E, por fim, uma coisa que acho que é fundamental é que o mundo inteiro alimenta suínos e aves com trigo, cevada, sorgo. E nós aqui usamos basicamente só milho, né? Mas por que esses países alimentam suínos e aves com trigo e cevada? Porque eles têm alta produtividade. E a nossa produtividade é muito baixa. O deputado Natalino, a Nova Zelândia, acaba de anunciar o recorde de produtividade de trigo, 16.750 quilos por hectare, né? E a nossa média aqui não passa dos 3, 4 mil quilos por hectare, quando muito. Então, a pesquisa agropecuária, né, tem que desenvolver variedades mais produtivas de trigo e cevada que possam ser utilizadas na alimentação animal, que aí nós poderíamos aproveitar aquela janela, Zezo, do inverno, em que as nossas áreas estão disponíveis e que poderiam contribuir com a produção de grãos, já que aqui no sul nós não conseguimos fazer a chamada safrinha de milho, que o Mato Grosso faz. O Mato Grosso, para norte do Paraná, a metade norte do Paraná, trabalha com 2 safras porque o tempo permite. Nós aqui no sul temos o frio, então nós temos que usar o frio com outras culturas que não a safrinha de milho, que é a opção que eles têm lá. Isso nós colocamos como desafio para a pesquisa, porque pode ajudar a fechar a equação. Então, não é uma solução só, não é uma bala de prata que vai resolver o problema do abastecimento, mas eu queria só ressaltar a importância da proteína animal para o nosso estado,
a concorrência positiva que vem do leite, né? E o desafio que é tentar fechar essa equação. Nós temos aqui as projeções até 2028, esse déficit de milho vai continuar crescendo. E para manter a competitividade da nossa agroindústria aqui, nós certamente vamos ter que tratar com muita seriedade a questão do abastecimento de grão. Agora, é possível, nós temos saídas, né? E esse momento, né, que é uma crise, como o deputado Natalino provocou, né, no início, se há uma situação de crise agora, ela é conjuntural, né? Nós vimos que o Brasil, esse ano, tem 31 milhões de toneladas de milho para exportar. Nosso consumo é de 60 milhões e temos uma produção de 85, mas estamos vindo do estoque muito alto do ano passado, que nosso estoque de passagem foi de 15, quase 16 milhões de toneladas. Então, a oferta de 2018, ela deixa 31 milhões de toneladas exportáveis, né? E o que eu tenho a impressão que vai acontecer é que o próprio fato de o preço do milho ter subido agora, ele vai ter um fator positivo no equilíbrio do abastecimento. Porque não era justo um preço de 23, 22, 23 reais, que desestimula o produtor, como não é viável um preço de 46, como diz o Losivânio, que ele não consegue transformar isso em renda através do suíno ou do frango. Então, o equilíbrio, né, ele tende a se estabelecer agora porque esse preço alto vai estimular as vendas e ele está, daqueles estoques que estão sendo segurados, mas também vai tá tornando competitivo trazer milho de fora. Então, nós temos uma agroindústria, agora já tem 2 navios agendados para chegar aqui no estado. Um chega dia 4, semana que vem, aqui no Porto, e mais um outro navio até o final do mês, com mais, os dois juntos, 60 mil toneladas. Né? Dá mais do que o milho da Conab no estado, virá só nesses 2 carregamentos vindos da Argentina. E a busca do milho dos Estados Unidos, que parece um absurdo, nós estamos exportando e estamos importando, mas é mercado. O milho chegaria aqui hoje de forma competitiva vindo dos Estados Unidos. Aonde que está o problema do milho americano aqui, né? O problema do milho americano é que a CTN-Bio autorizou a entrada de milho transgênico para o consumo, direto para o consumo, mas ela exigiu uma segregação do uso de insumos, uma informação do uso de insumos, que é impossível que o produtor americano não tenha essa capacidade de segregar a produção e chegar aqui com segurança. Então, ninguém está conseguindo carregar nesse atual cenário regulatório. Então, está se trabalhando, se pedindo ao ministro para que haja um ajuste, está feito no ofício da BPA, justamente para se mude um pouco o regramento para permitir a entrada de milho americano. Aí fica a pergunta do milhão, né? Falar de milhão, do milho grande. Mas e o produtor de milho aqui? O Zezo fez referência, ele representa tanto os produtores de milho como os produtores de suínos e aves. E como fica o produtor de milho se nós vamos buscar milho mais barato? Estamos indo buscar milho no Paraguai ou vamos buscar milho nos Estados Unidos ou na Argentina? A questão é que, primeira coisa, o pior cenário para o produtor de milho de Santa Catarina seria se a suinocultura e a avicultura daqui não fossem sustentáveis, se fossem embora. Aí o produtor de milho estaria numa situação pior do que ele está com a suinocultura e a avicultura. Então, preservar a competitividade, a sobrevivência da suinocultura aqui é bom para o produtor de milho, né? Então, trazer milho nos momentos críticos, nos momentos faz bem também ao produtor de milho, porque o primeiro milho a ser consumido vai ser sempre o milho mais próximo, o milho do catarinense. Então, para o produtor de milho de Santa Catarina, lutar, né, fazer tudo o possível para sobreviver com viabilidade a suinicultura, a avicultura e também o gado leiteiro é muito bom. Então, nós não eu não concordo com essa tese de que trazer algum milho de fora para suprir o déficit nosso, né, a falta do nosso milho, seja digamos assim, um tiro no pé, né, para o produtor de milho daqui. E por isso que exatamente. O produtor catarinense ele tem que ter uma vantagem nesse processo. E por isso que eu acho que a saída, deputado Natalino, é realmente construir mecanismos de mercado futuro que amarrem aquele último elo solto, né, e integrem ele na cadeia de produção
e que ele tenha também as suas garantias. E hoje, essa gangorra de um ano é do produtor de milho, outro ano é do produtor, do consumidor de milho, não é bom para nenhuma das partes. Por isso que nós temos que trabalhar. Eu acho que é isso. E respondendo bem objetivamente, sim, existe um problema. Nós temos um problema de crise de abastecimento no momento, porque o preço está refletindo isso, mas ele tem saídas, porque tem milho em estoque que começa a ser liberado agora com esses preços melhores e também com a importação, eventualmente, de parte de milho, né? Essa crise existe porque nós somos o maior consumidor de milho, por isso que é um bom problema. Se nós quiséssemos dizer um jeito simples de acabar com o déficit de milho em Santa Catarina é reduzir a produção de suínos e aves. Isso nós não queremos, né? Então, nós temos um bom problema. Falta milho porque nós somos o segundo maior consumidor de milho, mas o maior importador de milho, né? E, por fim, o que fazer foram esses 5 aspectos, né? Aumentar a produção via produtividade, nós podemos aumentar a armazenagem, né? Também buscar alternativas de mais grãos, a ferrovia no longo prazo e, num cenário mais imediato, esse chamado corredor do milho com o Paraguai, tornando a aduana mais eficiente e fazer com que a produção seja mais estimulada. Nós temos um acordo dentro do governo, tudo que puder ser desonerado na questão dos custos sobre a produção, o secretário Paulo Lili é parceiro justamente para buscar isso. Mas tem algumas coisas que o Estado de Santa Catarina não pode fazer sem a concordância do CONFAS. Por exemplo, o tributo de 8,4% sobre o milho que vem de outros estados. Os outros estados não vão aceitar para o milho entrar aqui sem... Se nós abrir mão do ICMS, é eles que perdem lá. Também. Então, tem coisas que é possível fazer e outras coisas que dependem da intervenção, tanto do governo federal como dos órgãos reguladores, como o CONFAS. A CONAB, como foi visto aqui, ela não tem a capacidade de resolver um problema de tão grande porte como é o nosso problema, né? Ela tem uma participação no abastecimento do pequeno produtor, mas ela não mexe o ponteiro quando nós estamos falando, por exemplo, de um déficit de 4 milhões de toneladas com 46 mil toneladas, que corresponde a 1%, digamos assim, do nosso déficit, né, de Santa Catarina. O que a CONAB tem hoje é 1% do nosso déficit, por isso que não é, a menos que se criem mecanismos de mercado, onde compradores e como o VEP, o PEPRO, né? Esses são opções que podem mexer mais o ponteiro do que o estoque que a CONAB tem. Acho que é por aí, deputado. Obrigado. Muito obrigado, doutor Spies, nosso secretário da Agricultura. Antes de abrir para o debate, apenas o deputado Sopelsa mostrou a ata da reunião anterior, que eu não pus em apreciação ainda, por esquecimento, mas... Todos os assuntos que foram tratados na última reunião foram encaminhados, como, por exemplo, uma moção que foi aprovada aqui para a revogação imediata do decreto 780. Foi encaminhada à Secretaria de Agricultura, foi encaminhada ao Governo do Estado, né? Portanto, foram as demandas que foram encaminhadas. Inclusive, na última reunião esteve aqui, Luzivânio, o Ameri, não é isso, que representava aqui a Secretaria da Fazenda, e ele, em tese, saiu daqui com a responsabilidade de tratar esse assunto internamente na Secretaria da Fazenda. Sobre isso que foi falado, tem algumas coisas que a gente não consegue entender. Pessoalmente, eu acho que existem desequilíbrios que eles podem muito bem ser evitados. Essa questão de problemas na aduana é o governo trabalhando contra o governo, né? Quer dizer, é uma má vontade. Quando entra uma questão administrativa, tem alguma coisa errada nesse processo. E nessa questão, na relação de produtor e consumidor, nós temos que perseguir alternativas, a gente não sabe quais, já foram ditas aqui, apontadas muitas, mas enquanto não há equilíbrio entre não há equilíbrio entre quem produz e quem consome, não há felicidade por parte de ninguém, porque senão é sempre um sobressalto. Então, essa questão do mercado futuro, deputado Zé Milton, acho que é uma alternativa realmente importante para a gente projetar o futuro de grãos em Santa Catarina. Essa é a minha visão pessoal. Mas eu abro agora o debate para os deputados da comissão que até agora não se pronunciaram. Então, está aberta a possibilidade para o debate. Deputado Cobalcini, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, 5 minutos.
E eu quero saudar a todos os convidados. Nós recebemos aqui muitas informações. Eu confesso que saio dessa reunião bastante preocupado. Eu vejo, presidente Zezo, que o nosso modelo catarinense, que foi modelo para o país e para o mundo, ele está sofrendo uma seríssima ameaça. Somos referência ainda por responder por uma boa parcela do PIB, mas se olharmos para frente, tudo que eu anotei aqui, eu confesso, eu sou otimista de carteirinha. E não sou um militante, deputado Sopelsa, o deputado Milton Schaeffer, que é profissional, o engenheiro agrônomo, deputado Natalino, como eu, somos do meio, vivemos no meio, mas profissionalmente não atuamos. Eu acho que esta agenda foi tratada hoje, ela tem que estar na ordem do dia do Estado, do país. Temos que fazer um grande esforço estratégico. Essa luz amarela está acesa há bastante tempo, daqui a um pouco ela vai ficar vermelha. Então, antes que isso aconteça, eu lhe ouvi o secretário Spies, e tenho assim, uma admiração por Vossa Excelência. Ele ouvi há poucos dias lá em Ibicaré, no encontro com agricultores, e hoje o deputado Natalino, muito embora tantos outros compromissos, dado inclusive a circunstância do momento, mas escolhi ficar aqui o tempo inteiro e penso que devamos cumprir a nossa obrigação como integrantes do Estado, como integrantes da Comissão de Agricultura, e unirmos todos os esforços. O governo, com as representações que nós temos aqui, secretário Spies, é urgentíssimo. Inclusive o governo federal. Santa Catarina é um estado importante na federação. Aqui anotei muitas coisas, eu não vou falar tudo o que anotei, porque senão só demoraria assim uns 45 minutos. Apenas eu saio daqui com muitas interrogações. Quando a gente anda pelas nossas estradas, você se orgulha do nosso estado. Você vê quanto nós produzimos, o sacrifício do nosso produtor, do nosso agricultor, o investimento em tecnologias. Então, nós não merecemos esse destino. E passa por priorizar, mas em termos... É uma escolha que se faz. Isso não pode, daqui a um pouco, a gente lembrar de como foi no passado. Temos que priorizar esse assunto no Estado, sob pena de a gente ficar fazendo estatística cada vez pior. Presidente Zezo. É isso que eu gostaria de fazer a minha manifestação da preocupação. Eu saio daqui hoje da responsabilidade que todos nós devamos ter em estabelecer uma agenda permanente. Essas reuniões, elas são muito importantes, deputado Natalino,
E a partir do momento que eu passei a participar mais ativamente desta comissão, mais convencido estou, né, da necessidade que a gente tem de discutir, mas nas perguntas, né, o que fazer? Né, das três, o que fazer? O diagnóstico está feito, e agora? Né? Então, são desafios que nós temos pela frente e nós vamos ter que dar conta, né, de resolver essa última pergunta, o que fazer. Tá? Obrigado. Muito obrigado, deputado Cobalcini. Eu quero lembrar os colegas deputados que estão aqui, nós temos mais 10 minutos pontualmente, porque às 11 horas encerra o nosso prazo, não é isso? De transmissão. Então, passo a palavra ao deputado José Milton Schaeffer. Vamos ser bastante breve, apesar de que hoje, acho que hoje nós tivemos aqui um debate até agora em termos de informações muito produtivo e com segmentos muito representativos, mas nós temos que focar naquilo que tem que ser feito, né? O que aconteceu até aqui não tem mais como resolver. E esse é um setor que o pessoal que está aí é muito competente, deputado Cobalcini, porque não é só essas variáveis aqui. Um ano o produtor, a indústria ganha. No outro ano, sobe o preço do milho, a indústria perde e o produtor do milho ganha. E o produtor de suínos, principalmente nesse segmento, ele está no meio dessa... O independente ele está no meio desse negócio e ele perde. Nas duas situações ele tem perdido, mas é um pessoal muito competente. Se dessemos condições hoje para eles, nós temos condições de dar um salto em termos de agregação de valor. E o que mais, eu não quero repetir, mas o que mais me deixa pensativo é que a solução ela não está dependendo de grandes investimentos. Na verdade, nós temos na questão agrícola uma falta de planejamento, né, entre consumo e mercado e de logística. É disso que nós estamos falando aqui, Spies. É o que falta. Né? É o que está faltando. É planejamento. Nós consumimos 6 milhões de toneladas, o Brasil produz, há anos que nós debatemos isso, nós não temos condições de fazer o estoque, né? A Conab é um organismo importante, eu acho que o Ministério da Agricultura devia investir mais em planejamento, né? Nós estamos sofrendo em várias cadeias produtivas, a do arroz agora, né? Está sobrando arroz, porque nós não planejamos, o consumo está entrando arroz de fora, a gente não entra o que nós não queremos, por exemplo, né? O leite, o arroz, e não entra o milho, não conseguimos entrar o milho. E às vezes até porque o poder público não é efetivo, bota um funcionário concursado numa aduana, dá uma jaqueta de fiscal e aí se empodera. E a nossa cultura brasileira é mais ou menos assim. Você deu uma jaqueta, o cara virou fiscal, ou coisa, deu fé pública ali, já começa a criar portarias, instruções normativas e dali para baixo o setor produtivo paga a conta. Então, o que mais me deixa triste é porque a solução desse problema, foi falado aqui, para ser bem rápido, né, ela passa por ferramentas que nós já temos hoje. É a compra antecipada, né, certo? Né, e o sistema de armazenamento de grão. É disso. Nós temos essas ferramentas, nós não temos conseguido articular o setor. Eu acho que a indústria tinha que sentar com os organismos que estão aqui, outros, o governo do Estado, né, e nós temos instrumentos para fazer isso hoje, né? Pô, tem um sistema de informática que lá da Coreia, não sei de onde, ele gerencia um veículo aqui no Brasil. Nós não vamos conseguir gerenciar um sistema desse que está aqui dentro. Então, na minha opinião, acho que nós teríamos que trabalhar nisso, né? Era na questão da compra antecipada, no sistema de armazenagem, na articulação que vai ter que ser feita. Eu acho que nós, catarinenses, poderíamos dar esses passos, né? Nós precisamos disso, é uma questão de sobrevivência. Então, minha ideia é que se trabalhasse isso, acho que nós aqui da Assembleia, o que puder fazer nesse sentido, acho que o governo poderia liderar esse setor, a Secretaria da Agricultura talvez, chamar esse povo para uma conversa, botar a indústria pesada a conversar, a questão das bolsas e todo esse sistema que existe hoje já montado nesse segmento. Nós temos o nosso sistema cooperativo que é bem sensível a isso.
os programas de incentivo estão dando certo, mas eles vão ser limitados sempre, né? Sempre. E graças à tecnologia que aumentamos a produtividade. E outra, para ser bem pontual, eu acho que nós temos que ter essa questão do decreto, acho que tem que cobrar uma posição do governo ou ter uma audiência lá, né, deputado Sopelsa, talvez com o Paulo Eli ou com o governador mesmo, né, para virar essa página. Não podemos deixar mais essa... Acho que isso nós podemos fazer. Acho que aqui a Comissão de Agricultura, agendar uma audiência ou com o secretário da Fazenda, que eu acho que é mais efetivo, senão, ou com o governador para virar essa página. Já foi feito todo o que podia ser feito, agora falta o ponto final. E a gente já viu em outros segmentos que é possível, sim, encontrar um caminho de relevar as multas que foram dadas. Então, a minha ideia, nesses dois sentidos, né, de sentar aqui todo o segmento, trazer a indústria para cá e se trabalhar a questão de compra futura, de deixar isso resolvido, né? E, obviamente, que os mecanismos da Conab são fundamentais se a gente puder aumentar para o pequeno produtor. E agendar uma reunião com o secretário da Fazenda pontualmente para resolver o problema do decreto. Muito bem. Devidamente registrado, acho que Vossa Excelência começou, sem a gente programar, fazer o encaminhamento do que fazer. Já a sua fala foi nesse sentido. Deputado Moacir Sopelsa. Muito bem, deputado Natalino. Primeiro, eu acho que vamos falar do decreto, né? Nós já tivemos a confirmação aqui do Alderi, né? Almeri, né? Já tivemos a confirmação dele. Junto com o Lisvânio, nós tivemos a confirmação também do Paulo Eli. Eu acho que esse assunto é agora botar a caneta, né? Você também, Spies, conversou ontem, né? Então, eu acho que esse assunto tem que acabar de uma vez, que está mais ou menos encaminhado para ser liquidado. Falar um pouco da questão do debate maior nosso aqui do milho. O Zezo começou matou a charada. Eu era criança, nós produzimos 1.000 e poucos hectares de milho em Santa Catarina, mas colhíamos 30 sacas, 40, né? 1 milhão de hectares, aliás, e 90 sacas. 90, 50, 40. Então, essa era a coisa. Cresceu a produção vertical, a avicultura, a suinocultura. Os problemas, eles continuam. Na verdade, o Zezo também foi muito feliz quando ele disse, uma vez, quando nós conhecíamos quem conduzia as nossas grandes indústrias em Santa Catarina, nós sabíamos. Vou citar o nome aqui de algumas. A Perdigão, por exemplo, tinha comprador de milho na safra lá no Paraná. Tinha a Sadia, na época, a mesma coisa. A Aurora, a mesma coisa. Hoje, nós temos que preservar, sim, as nossas indústrias, que é um modelo em Santa Catarina, mas as nossas indústrias não podem ter o estoque de milho para abastecer a produção dela em cima dos caminhões, né? O produtor, ele faz conta. Aqui foi apresentado um produtor de milho, né? O produtor faz conta. É mais lucro plantar milho ou é mais lucro plantar soja? Claro, é mais lucro plantar soja, porque você está com venda futura, com preço garantido, você sabe quanto você vai gastar, né? Como o nosso tempo aqui é curto, eu não tenho dúvida nenhuma que Santa Catarina poderia produzir milho-grão no mínimo 4 milhões de toneladas. Numa safra normal, um clima normal, no mínimo 4 milhões. Nós podemos aumentar um pouquinho a nossa área plantada, temos condições de melhorar a produtividade, mas nós temos que dar garantia para o produtor. Se não der, nós queríamos que desse uma garantia de R$31 a saca. Nós trabalhamos, as cooperativas foram parceiras, a FECOAGRO foi parceira, o SESC foi parceira, a Aurora foi parceira. E o que nos diziam? Não, mas nós temos milho contratado para receber em dezembro R$30, não podemos pagar mais do que isso. Quer dizer, está faltando um pouco de unidade do setor consumidor. Santa Catarina exporta milho. Eu gostaria de saber quanto milho nós exportamos já esse ano. Nós exportamos milho. Podem ter certeza, o milho que foi produzido no Planalto Norte foi tudo para São Francisco, foi embora. E nós falta, segundo o que nós vamos consumir esse ano, aqui o que nós produzimos, mais de 4 milhões de toneladas, né? Então, o setor natalino, eu acho que precisa se unir, deputado
Zé Milton, todos os comentários aqui, Cobalcini está certíssimo, a questão ela é preocupante, porque não há uma unidade dos setores. O governo, nós sabemos que cada ano que passa tem mais limitação. Algumas coisas precisam acontecer. A ferrovia não acontece porque nós temos uma maldita de uma lei das concessões que não passou na cabeça ainda do governo federal de mudar. Sei lá qual é o compromisso que tem. Nós sabemos que se nós mudarmos a concessão das privatizações, das concessões, nós mudarmos a lei, nós vamos ter interessados, né, do Japão, da China, de todo mundo que quer investir em transporte no Brasil. Mas não se muda. Nós temos a questão do milho do Paraguai. A questão do milho do Paraguai, se criou uma delegacia da Receita Federal em Dionísio, se melhorou a estrutura, mas não se deu gente, não tem o pessoal. Então, precisa o Ministério da Agricultura, precisa o governo federal, a Receita Federal, viabilizar essa questão. A questão da vinda de milho pelo Paraguai, pela Foz do Iguaçu, a mesma coisa. O governo do nosso lado, o governo brasileiro, não é possível 4 dias, 15 dias, 8 dias, 5 dias um caminhão parado. Quem que aguenta pagar esse custo? Então, tem algumas coisas pontuais que podem ser melhoradas, né, para garantir a sobrevivência do setor e a consolidação do setor. Essas questões administrativas, que está na nossa mão, basta boa vontade, elas têm que mudar. A questão de armazenagem, a questão de compra antecipada, ela precisa começar a acontecer. Eu acho que nós podemos, numa conversa, né, secretário Spies, o teu relato aqui, mais uma vez, importantíssimo, cheio de conhecimento. Acho que a gente tem que conversar com o setor da indústria, quais as concessões que o governo do Estado está dando, quanto que é a importância disso, o que eles podem... Nós temos uma parceria, por exemplo, eles nos ajudam dentro dos programas do calcário, da semente de milho, o próprio ICASA, é uma contrapartida que está tendo das indústrias, nós temos que também ser justos aqui e deixar registrado, né? Mas o que mais que nós podemos fazer em parceria? O governo do Estado pode conceder o quê? Claro, aqui foi dito, o ministro da Agricultura é o maior produtor de soja e de milho, se não do mundo, mas do Brasil com certeza. E o que ele procurou? Eles investiram, o Mato Grosso investiu, o Pará investiu, e o milho que está sendo produzido lá em cima achou um caminho para ser exportado por lá. Cada vez vai ficar mais difícil para vir para nós aqui. E, para finalizar, daqui um pouco nós temos que repensar também a quantia que nós estamos produzindo, né? Frango a R$ 2,90 o quilo, alguém está pagando para oferecer esse produto. Suíno, né? Se tirar os cortes nobres, você compra pernilha 12, 8, 10 reais o quilo. Então, você fala em 14, 13 milhões de desempregados. Quem está desempregado não consome. Aí vem o problema, deputado Zé Milton, é o porco, é o arroz, né? E é o leite. Nós temos que ir buscar um equilíbrio para esse nosso... Vamos demorar muito ainda? Talvez vamos demorar. Mas nós temos que ter essa construção a 4 mãos para que o setor possa se viabilizar. Dona Maria de Lourdes sempre foi uma grande parceira, sempre com dificuldade, não é a dona da caneta, né? Mas, pelo menos, se nós pudéssemos atender o pequeno produtor, seria já um passo também que se daria, né? Então, é uma questão de se preocupar, mas, ao mesmo tempo, eu me animo, porque Santa Catarina continua com a vontade de crescer mais, né, em todos os setores, e um estado pequeno que se transforma num grande produtor de alimentos. Precisamos juntar aí as forças, né, para a gente consolidar esse negócio, que não tenha dúvida nenhuma. Não tem indústria se não tem produtor. E não tem produtor também se nós não temos a indústria. E o governo tem que ser
o parceiro dentro das possibilidades que lhe compete e que são possíveis, né? Era isso, deputado. Muito bem, muito obrigado, deputado Sopelsa. A terceira pergunta, a terceira questão, o que fazer? Nós decidimos aqui, de maneira muito democrática, com o deputado Zé Milton, uma questão prática. Eu não gosto muito de a gente fazer uma proposição sem a gente ter uma tarefa específica do que fazer. A fala do deputado, então, foi nessa direção, e eu gostaria que Vossa Excelência colocasse num minuto qual seria a sugestão de estratégia agora, daqui para frente. Eu acho que foi bastante contextualizado. Uma das coisas que nós falamos na questão do planejamento das ações é essa questão do mercado futuro, da compra antecipada, porque daí o produtor planta. E aí, como fazer isso? Eu acho que nós temos que envolver a equipe da Secretaria da Agricultura, junto com os segmentos que estão aqui, e atrair as indústrias para essa conversa, né? Mostrar esses números que as informações nós colhemos hoje aqui. Eu acho que nós temos que, o próximo aqui talvez seja um encontro de trabalho, não um fórum, nada, mas vamos sentar na Secretaria da Agricultura, como sentamos aquela vez lá com o pessoal da JBS, lá do frigorífico, uma reunião de trabalho com o pessoal do escalão de decisão deles, mostrar esses dados e ver o que a gente pode fazer enquanto a área pública faz e a área privada pode fazer para dar isso. Porque não vai envolver dinheiro público. Acho que o planejamento é isso. Aí fazer uma avaliação da estrutura, nesse mesmo dia, da estrutura de armazenamento, do que pode ser melhorado e se criar políticas públicas nesse sentido. Mas a ideia era essa, se criar uma reunião onde se movimente a indústria. E aí nós da Assembleia sozinho, aqui não vamos conseguir isso. Acho que o governo, como poder executivo, se ele criar esse fórum, nós vamos estar lá junto. Um encontro para debater essa questão. E a partir dali vai sair os encaminhamentos. E o segundo aí, eu não sei, essa questão do decreto que eu vi, que é uma coisa que parece que está encaminhada, mas aí talvez nós aqui pudéssemos cobrar isso, né, Cobalcini? Por favor. Eu tenho estamos por encaminhamento aí nesse sentido. Então, o meu seria esse. Eu aproveitei o fato de cumprir a minha função de líder do governo, liguei para o secretário Paulo Lili, agora há pouco, por isso sair um pouquinho. Ele garantiu de que no máximo em abril, não até o final, mas no máximo esse decreto estará revogado, porque tem ainda algumas circunstâncias, alguns acertos que precisam ser feitos, mas será revogado, tá? Isso é definitivo. Só então, quero contribuir com o Cobalcini, é que tem algumas questões que quem comeu chocolate vai pagar chocolate. Tem alguns que não vão ser isentados. Tem a dificuldade, inclusive, de fazer retroativo isso. Quem não deve, nós temos a garantia do Paulo Lili que não vai pagar. Então, talvez essa seja a demora, viu, Lucivânio, de pedir mais alguns dias aí para fazer essa decisão. Agora, tem gente sendo cobrado injustamente. E esses nós temos, pelo menos da palavra do Paulo Lili, que esses não vão pagar. Mas nós vamos, deputado Zé Milton, nós vamos conversar com, novamente, uma correspondência ao secretário, e nós vamos pessoalmente conversar com ele também e vamos convidar os deputados para participarem. Vossa Excelência concorda, doutor Espias, com a proposição? Sim, porque, como nós já havíamos dito, né, esse problema interessa bastante para a agroindústria, né? O elo solto, né, do grão precisa ter uma integração no processo produtivo e ele tem que ir na direção de diminuir essa amplitude da variação dos preços através de um mecanismo. Nós já temos uma proposta de mecanismo, é só uma questão de estimular as agroindústrias a aderir. E tem agora, esse ano, está ficando muito claro, né, que quem aderiu, né, ou se tivesse aderido, teria tido grandes vantagens, porque a milho hoje é R$ 31,00. E o produtor que vendeu milho a R$ 25,00, como foi no início da colheita, teria recebido 31. E 31 é um preço de equilíbrio, já é um preço atraente para o produtor de milho, né, se ele tivesse essa garantia. Então, vamos ter que sentar de novo, produtores de milho e agroindústrias na mesa, para ver se nós encontramos esse mecanismo. Nós, do governo, estamos dispostos até a contribuir com R$ 1,00 o saco, né, nesse processo
processo, pagando o seguro para esse procedimento. Ou seja, se o produtor não colher, há um seguro que lhe cobre aquela diferença que eventualmente ele não consegue atender, mas aí o seguro protege. Então, tem sim esse trio, produtores, consumidores e o governo sentados na mesa, a gente pode chamar essa reunião. Sim, a nossa safra vai iniciar Doutor agora. Zé, o senhor concorda? Concordo. Só um minuto, presidente. Eu fiquei impressionado com o que o deputado Kubakini falou, e eu quero justificar até essa preocupação dele, porque até agora foi o setor, o elo mais fraco que tem que aguentar todas essas crises aqui em Santa Catarina, que é o produtor. Mas agora as indústrias começaram a sentir. Então, eu acho que os senhores têm que se preocuparem mesmo, porque nós estamos perdendo a competitividade e as indústrias hoje não são mais catarinenses. Para elas fecharem as indústrias, já provaram que fecham. Então, gente, essa eu quero que vocês fiquem... Eu fiquei prestando atenção na seriedade com que o deputado Kubakini falou, e eu sei que os senhores estão todos imbuídos disso. Prestem atenção, porque é sério essa situação que nós estamos começando a viver agora. Muito bem. Eu quero, então, antes de encerrar, agradecer aqui a presença do secretário Ayrton Spies, do José Zeferino Pedroso, da Maria de Lourdes, agradecer a presença do Atos de Almeida Lopes Filho, do Luzivânio, que está aqui presente, José Almeri Padilha, do Haroldo Tavares Elias, do Gilson Duarte, e nós damos, então, por encerrada mais esta reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado.